eu dividi em 5 partes, que eu vou percorrer rapidinho, não vou me aprofundar em nenhuma delas. São 5 partezinhas que eu... Primeiro são algumas premissas teóricas, algumas questões conceituais que me parece importante ter presente. Depois um pouquinho histórico aí da questão democrática. O terceiro ponto são, nós chamamos de gargalos tradicionais. O quarto são ameaças estratégicas, digamos assim. E acrescentei um último que se chama dilema brasileiro. Vamos ver se eu consigo, em 30 minutos, dizer isso de maneira relativamente clara e condensada. As premissas teóricas é basicamente baseado na noção da distinção, né? Eu acho que é muito importante distinguir algumas coisas que aparentemente estão unidas e formam um só, mas na verdade são vários. A primeira distinção é que nós somos, os humanos, 3 coisas em uma. Nós somos iguais perante a lei, somos desiguais na economia e somos diferentes na biologia. Ou seja, e aí na biologia nós somos semelhantes e diferentes, porque nós somos todos o mesmo gênero e todos tendemos ao sentimento do pertencimento à turma, mas ao mesmo tempo somos levados à distinção de sermos os campeões ou os melhores. Somos sempre movidos por essas duas questões. Mas esse é um elemento importante, né? Porque quando a gente diz que os homens ou os humanos são iguais perante a lei, ao mesmo tempo nós dizemos que eles não são iguais quando não estão diante da lei. O segundo é que grande parte dessa doutrina são, na verdade, representações sociais que têm muito pouco a ver, em alguns lugares, com a empiria concreta das coisas, né? Então, são representações, são ideários, são narrativas que não se encontram efetivamente no dia a dia, mas que elas jogam um papel muito importante, porque o fato de eles serem representações, mesmo que imaginárias, elas criam o espaço da resistência e da mudança, né? E, ao mesmo tempo, essas representações, embora não tenham uma base empírica muito forte, elas condicionam nossos processos decisórios na maioria das vezes. Então, essa distinção bate-se ao mesmo tempo com uma outra distinção importante, que é a distinção entre sociedade industrial, sociedade capitalista e sociedade moderna. Sociedade industrial é a sociedade da produtividade, a sociedade capitalista é a sociedade do consumo, e é fundamental o consumo de massa para permitir o crescimento da produtividade. E a sociedade moderna é, digamos assim, a sociedade da igualdade, né? A sociedade que nós somos considerados e tomados como iguais. E, simultaneamente, como uma última distinção nesse quadro teórico, é o fato de que a sociedade moderna é composta como uma moeda, tem 2 faces. Uma face da igualdade e uma face da desigualdade, e ambas legítimas. Ou seja, a desigualdade é legítima, tanto quanto a igualdade nos seus respectivos espaços. Evidentemente que na empiria esses espaços se encontram, por vezes se atropelam. E quando a igualdade quer imperar no espaço da desigualdade, a gente tem um exemplo do socialismo real, e quando a gente quer fazer o inverso, a gente tem a inviabilidade, digamos assim, da democracia. Então esse é um pouco o quadro mais teórico que eu tento estabelecer de maneira bem sintética, né? Só lembrando que os defensores da democracia tanto eram conservadores ou de direita, quanto eram de esquerda e progressistas. E, ao mesmo tempo, antidemocratas também nós temos na direita e nós temos na esquerda. Portanto, para fazer a passagem ao histórico, é preciso lembrar essas 2 coisas. Aqui todos devemos, uma boa parte, pelo menos dos que eu conheço, lembro perfeitamente que nos anos 60 nós não tínhamos nenhum compromisso com a democracia. Nós todos lutávamos para derrubar uma ditadura e substituir por outra ditadura, que era do proletariado. Uma ditadura ruim substituída por uma ditadura boa, mas nenhum compromisso com a democracia. Esse era o quadro, né, da esquerda que eu frequentei nos anos 60 e muitos
Bom, a força da ideia democrática, que sempre foi tumultuada pelo seguinte, porque quando nasce a sociedade moderna, que é vocacionada do ponto de vista econômico e internacional, o capitalismo se expande, apesar da dificuldade, se expande relativamente rápido. Mas o mesmo não acontece com a democracia. Então, aos poucos, ao longo do século XX, o capitalismo invade todos os espaços, consegue transformar em mercadoria aquilo que não era mercadoria, né? Mas a democracia enfrenta várias resistências, inclusive culturais. Ela nunca conseguiu se implementar na África, ela teve muita dificuldade de se implementar na Ásia, tem também grandes dificuldades no continente americano, na parte latina. Então, essas diferenças são elementos, do ponto de vista, importantes para a gente ter presente, porque que a ideia da democracia ela encontra resistências e formas culturais e também do ponto de vista da segmentação social. Então, toda a sociedade, mesmo as sociedades de democracias consolidadas ou ocidentais, elas têm sempre segmentos resistentes à noção da igualdade. A igualdade nunca foi um elemento assim, nem nos Estados Unidos. Toda a construção democrática nos Estados Unidos é para evitar, digamos assim, os exageros da democracia, ou seja, os exageros da noção de que os homens são iguais e, portanto, cada voto cabeça com voto. Eles têm todo um conjunto de mecanismos nas convenções, nos partidos políticos, para evitar que a expressão se dê de maneira direta. Por quê? Porque não há a convicção de que as decisões tomadas pelos indivíduos sejam efetivamente as melhores. Ou seja, as decisões tomadas pelas maiorias sejam efetivamente as melhores. Ou seja, que os indivíduos não têm, em termos de coletivo, a capacidade de tomar as melhores decisões. Esse é um elemento que persiste na cultura ocidental. E a força da democracia nasce porque ela foi duplamente vitoriosa ao longo do século XX. Primeiro, porque venceu o nazismo. E a segunda, porque venceu os resquícios do stalinismo, ou seja, a URSS, em 89. Essas duas vitórias transformou, então, a democracia liberal como vencedora e, portanto, portadora da narrativa que predominou ao final do século XX. Porque eles conseguiram vencer. E, ao mesmo tempo que elas venceram essa narrativa, a democracia conheceu furtos de expansão, primeiro na Europa, com o extermínio das ditaduras Espanha e Portugal, em seguida na América Latina, um pouco na África, após as independências, com recuo, o surto pós-queda do Muro de Berlim. E, de certa maneira, todo o espaço era o espaço de crescimento até, mais ou menos, 2005, 2008. Aí você tem o movimento inverso da expansão democrática. Ou seja, a expansão democrática, tanto do seu ponto de vista de país, como do seu ponto de vista de população, começa a se, primeiro, estagnar e, em seguida, decair. Né? Uma linha de decadência que é muito breve, não se pode dizer que ela continua, mas, de toda maneira, há sinais no mundo inteiro que ela tende a decrescer. E isso em vários espaços e por diversos motivos. O fortalecimento da democracia é um desafio permanente que demanda ações como a produção e disseminação de conhecimento científico por meio do debate público de temas centrais que envolvem a economia, a cultura e a sociedade. Enfim, políticas públicas que moldam e afetam nossas vidas. Em um país fraturado pela fome e pela pobreza como é o Brasil, fruto das desigualdades e da falta de oportunidade para todos, não se pode falar em democracia sem ter ações radicais voltadas para a superação destes desafios. Entendemos que isto é uma exigência ética e moral. Mas quem somos nós? Somos o Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD.
Temos um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. Por meio dos nossos diversos fóruns, produzimos um conhecimento crítico e propositivo voltados aos 3 eixos estratégicos da nossa missão. Primeiro, a formação de líderes qualificados. Segundo, a proposição de políticas públicas transformadoras e eficazes. Terceiro, o desenvolvimento de projetos estruturais voltados à modernização do Estado, à competitividade da economia e à superação da pobreza e das desigualdades sociais por meio de uma educação de qualidade para todos. É na democracia, com suas liberdades políticas, em uma sociedade aberta, que é possível administrar os naturais conflitos sociais e econômicos de uma nação de forma sólida e perene. Conheça, participe e apoie. Se você se identifica com o nosso objetivo e nossa missão e deseja apoiar estas ações, clique no link abaixo e torne-se um doador. Para saber mais sobre doações, ligue para o número que está aqui abaixo desse vídeo ou nos mande um e-mail. IEPFD, Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia.